Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta aqui. Nesta foto, você já pode ver uma pequena prévia do que está por vir neste vídeo. É o querido Putin se agarrando à vida porque seu bebê, noiva e joia, a Kerch Bridge, foi atingida novamente. Chegaremos a isso, é claro, antes. Tenho muitas informações para passar, porque este foi o segundo ataque em poucos dias. Isso é enorme em muitas escalas infinitas. Quero dizer, começamos destruindo 34% da frota de bombardeiros nucleares da Rússia e depois o ataque contra a Ponte Kerch. Esta série de eventos é absolutamente impressionante, e tão impressionante que a Ucrânia conseguiu algo que ninguém mais na história da humanidade conseguiu. Eles silenciaram Trump por 2 dias. Isso nunca aconteceu e nunca acontecerá novamente. É muito significativo que Trump não tenha aparecido em público ou falado uma palavra por 2 dias. Significa, você sabe, significa o que significa. Todos vocês ouviram falar sobre aquela operação Teia de Aranha, agora de como o Serviço de Segurança da Ucrânia explodiu 34 da capacidade nuclear da Rússia. 95. O grande ponto é que eles não receberam ajuda dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América não compartilharam suas informações de inteligência. A Ucrânia reconheceu, planejou e executou esta operação de forma autônoma, usando sua própria inteligência. Portanto, levou 18 meses de preparações para fazer isso. Foi um sucesso massivo. Mas talvez seja por isso que Trump está em silêncio, porque é um golpe para eles. Também se a Ucrânia consegue fazer essas operações sem auxílio americano. Porque mostra novamente que Zelensky tem mais cartas que Trump em alguns sentidos, que não pode ser empurrado porque ele pode fazer suas próprias operações, se você quiser colocar dessa maneira. E antes de irmos para imagens reais de satélite e informações sérias, tenho mais uma foto para mostrar a você. Este era o mapa de alerta aéreo após o grande ataque em junho, a primeira vez que a Rússia atacou a Ucrânia com mísseis e drones, e este era o alerta aéreo. Mas, como você pode ver na fronteira de Luhansk, existem esses 5 caminhões no mapa oficial de alerta aéreo da Ucrânia. Quer dizer, são os ucranianos provocando os russos ao máximo que podem. Esses caminhões reais aqui que foram destruídos, quer dizer que transportaram os drones, que destruíram os Tu-95S, que, você sabe, os que não foram destruídos estão carregando. Os mísseis que foram disparados na Ucrânia causaram a criação deste mapa. É um círculo enorme, certo? Então vamos olhar para o gráfico de perdas russas. É de 2 de junho a 3 de junho. E você pode ver aeronaves mais 41. Quer dizer, isso eu nunca vi antes, nunca verei novamente. Acho absolutamente lindo. Eles perderam quase tantas aeronaves quanto sistemas de artilharia. Ok, pessoal, vamos ficar sérios agora. Então todo mundo está falando sobre essa operação Teia de Aranha, todo mundo está jogando preço de imposto por aí. O número que ouvimos muito é de 7 bilhões de dólares em aviões russos destruídos. Sim, você pode colocar um preço neles, mas você não pode. O simples fato de que não há como substituir esses aviões. Você pode jogar por aí 100 milhões, 250 milhões, o que for. Você pode jogar por aí bilhões. A Rússia não pode substituí-los por $1 bilhão tão cedo. Eles não têm mais as capacidades de fabricação, eles não têm as ferramentas, eles não têm os trabalhadores. Eles nunca serão substituídos, não importa quanto valham. Mesmo que a Rússia investisse 10 bilhões nisso, eles não poderiam substituí-los. Eles teriam que treinar o trabalho ou a força de trabalho, importar as ferramentas da Alemanha ou qualquer país do primeiro mundo que faça essas ferramentas. Que fizeram esses aviões, eles teriam que comprar chips ocidentais que estão dentro desses aviões. Na época em que foram feitos os motores, que nada sobre este avião é feito mais, então eles não podem ser feitos novamente, mas podem ser desfeitos. Que é o que a Ucrânia está fazendo. Uau, então sim, você pode descartar seu você pode jogar por aí a frase 7 bilhões. Mas, na verdade, você não pode colocar um preço neles, falando sobre o que você não pode colocar um preço. A-50, o avião de alerta antecipado e controle, A-50. Os russos não estão mais fabricando novos tanques, apenas modernizando os antigos, porém em quantidade limitada. E eles são muito capazes e muito necessários para disparar mísseis contra civis ucranianos.
Infelizmente, a questão é supor que a Ucrânia também seja destruída. Por que eu digo supostamente? Porque vamos passar por uma quantidade massiva de imagens de satélite sobre Tu-95S sendo destruídos. Mas há imagens de satélite de cerca de 50S, elas são um pouco granuladas e um pouco pegajosas, então não podemos ter certeza, mas a questão é depois. Após o ataque, circularam alegações ucranianas de que algumas pessoas, como Michael Weiss, assistiram a um vídeo mostrando FPVs ucranianos atingindo 2 A-50S russos. Não posso compartilhar o vídeo ainda, mas isso confirma o boato do Serviço de Segurança da Ucrânia de que eles danificaram 2 aviões soviéticos de alerta antecipado e controle, que são insubstituíveis. A Rússia só tem 6 operacionais. Bem, agora 4, sim. Rumores dizem que essas aeronaves custam 250 milhões. Independentemente do preço que você coloca neles, o fato é que se você os retirar, eles nunca mais serão fabricados. Nunca. Então, esse cara e alguns outros caras divulgaram essa informação de que viram um trecho de filmagem que não foi compartilhado com o público de FPVs, acertando 2, um 50S bem claro, então deixarei para você confirmar isso. Podemos confirmar quando o satélite foi destruído, mas o outro, olhe você mesmo, olhe você mesmo. Novas imagens de satélite da base aérea Ivanova-Severny. Um 50 está confirmado que foi destruído e o segundo foi atingido, não tenho certeza se é irreparável. A questão é, esses 50S estão cheios de tecnologia antiga que ainda funciona e ainda é muito utilizável. Como um sistema de radar voador, eles também são modernizados, repletos de tecnologia russa moderna. A questão é, se algum estilhaço, algumas partículas pequenas penetrarem nesses sistemas de radar, chips, fiação, está acabado. Não é possível substituir ou consertar se houver pequenos buracos de estilhaços, está acabado. Então é muito difícil para mim entender como um avião como o A-50 pode ser danificado, pois se você o danifica, meio que o destrói. Porque neste sentido, neste lugar onde a Rússia está agora, eles não podem consertar essas coisas. Então sim, eu não seria tão ousado a ponto de dizer 2 destruídos, mas um destruído, um danificado. E esses são os mais raros, e eu diria os aviões mais caros que a Rússia tem, ponto final. Um indivíduo famoso, muito específico, diria muito bom. E só por diversão, né, vamos ver mais algumas fotos de satélite. Afinal, estou falando aqui, você quer ver o que quer, certo? Do que estou falando? Fomos destruídos. Tu-22M3 bem aqui, fomos destruídos Tu-22M3. Ok, 3 tanques Tu-20 e 2 M3 destruídos. Vamos ver a próxima foto de satélite. Temos Tu-95S e 4 deles todos destruídos, confirmado. Esses não estão danificados, eles se foram totalmente. Você deseja mais confirmações visuais? Bem, aqui vamos nós. Eu vou apenas ler a lista primeiro e depois vamos analisar porque é tudo muito impressionante. Nós estávamos na base aérea de Olenia. Isso é uma análise incrível de inteligência de código aberto. Pessoas como eu e Alice, analisando filmagens públicas. Mas existem filmagens, pedaços de filmagens que o Serviço de Segurança da Ucrânia não divulgou. Definitivamente há muito mais destruídos do que os visíveis aqui, mas estes são os que podemos ver. Base Aérea de Olenia, 4 Tu-95S, 1 Anton 22. Base Aérea Bela, 3 Tu-95S, 4 Tu-22 M3S. Base Aérea de Ukrainka. Não obtivemos nenhuma filmagem desta base aérea. Ao todo, 4 bases aéreas foram atacadas, mas apenas 2 tiveram vídeos divulgados. Então as outras 2, talvez 50% da destruição. Não temos confirmação visual, mas a Secretaria do Patrimônio da União tem. Du-95 danificado, base aérea Ivanova, Ilyushin 76 e A-50 possivelmente 2 deles, e base aérea Jaglava sem danos confirmados. Então, esses números já são enormes por si só, mas há muitos mais, e eu não vou passar por tudo isso. Os links estão na descrição. Divirtam-se na toca do coelho, amigos. Aqui está apenas uma representação visual muito agradável do que aconteceu antes e depois. Confira Tu-95. 3 deles explodiram em pedacinhos. Muito bom. Eu sou um disc jockey. Bum, 1 bilhão se foi. Bum.
Está lindo de novo. Realmente não dá para quantificar isso agora. Isso é apenas um pequeno resumo. Bela foto de confirmação visual, foto de compilação. Se não quiser passar pelos links, basta olhar para esta foto. Mas agora, meus amigos, você e eu vamos assistir a vídeos curtos de 1 minuto. É uma maneira animada de nos explicar o que realmente aconteceu. E os ucranianos? Quero dizer, há muito mais inteligência nisso do que você esperaria. Vamos discutir não a tecnologia, mas os efeitos psicológicos desse tipo de ataque que podemos observar em toda a Rússia atualmente. Quero dizer, cada caminhão, cada motorista de caminhão é um suspeito. Você consegue imaginar um país tão grande quanto a Rússia? Que tipo de caos logístico isso causaria? Engenheiros ucranianos criam um sistema inteligente de lançamento de tambores. Disfarçados como cabanas de madeira comuns montadas nas traseiras de caminhões de carga, esses contêineres móveis parecem simples. Merda rural. Mas internamente eles reforçam. Posso apenas imaginar Borat entrando e dizendo, fazendo alguns carrinhos de rolagem por dentro, como o Rei do Castelo, sim. O design incluía estruturas ocultas, plataformas de lançamento, estações de carregamento e mecanismos de teto controlados remotamente, permitindo que os drones fossem lançados vertical ou angularmente, dependendo do tipo. A blindagem de sinal embutida ajudava a evitar a detecção precoce pela vigilância russa. Uma vez que esses silos móveis estavam prontos, operativos de inteligência ucranianos, possivelmente com a ajuda de simpatizantes locais, os moveram para o interior do território russo. Nós sabemos quem são esses caminhoneiros e simpatizantes locais que fizeram isso. Os russos também sabem quem eles são. Vamos parecer heróis de verdade. Quem fez isso? Os caminhões foram discretamente dirigidos para locais estratégicos próximos a bases aéreas importantes, estacionados em florestas, fazendas ou áreas industriais, camuflando-se na paisagem. Eles ficaram inativos por dias ou semanas, com drones prontos, esperando o comando para atacar. Na hora marcada, sinais criptografados de ativação foram enviados à distância. Os tetos dos contêineres se abriram e os drones decolaram, alguns verticalmente, outros usando rampas ou ar comprimido para uma decolagem silenciosa. Os locais de lançamento, a apenas cerca de 3 km dos alvos, permitiram que os drones atingissem rapidamente seus objetivos, deixando pouco tempo para a reação das defesas russas. Os operadores os guiaram em tempo real, usando transmissões de vídeo ao vivo, direcionando os drones com precisão para aeronaves estacionadas, depósitos de combustível e instalações de radar. Bonito e genial. Agora vamos abordar os efeitos psicológicos disso no final do vídeo, pois é um tópico muito extenso para um único vídeo. Mas o fato é que você usa um caminhão regular com um motorista de caminhão que não tem ideia do que está acontecendo. Alguns motoristas desconheciam o conteúdo da carga. Agora, todo caminhão de entrega na Rússia é um potencial drone disfarçado. E existem dezenas de milhares, se não centenas de milhares desses caminhões circulando na Rússia, que parecem iguais aos que acabaram de destruir 34% dos portadores nucleares russos. Caminhões podem ter causado mais ataques cardíacos do que a vodka. E para apenas mostrar uma ilustração, lá está um grande caminhão. Meu Deus, essa garota é... A garota ela está surtando por causa do caminhão. É apenas um caminhão comum transportando o necessário diariamente para dentro ou fora da cidade. Em outras palavras, esses caminhões precisam circular para abastecer as cidades, manter a logística e o funcionamento do país. Se você atingir isso com o medo psicológico de que cada caminhão carrega drones, você mobiliza a paranoia e o medo dos russos contra o próprio sistema deles, contra o próprio exército deles. Isso congestionará as linhas da polícia e os postos de segurança. É algo massivo e genial, não consigo expressar o suficiente. Olhe para essas filas de caminhões agora. Esta é apenas uma das milhares de filas de caminhões, engarrafamentos de caminhões que agora precisam ser verificados. E nenhum deles tem drones, mas eles são atrasados por horas, por dias, talvez alguns por semanas. As empresas agora não podem operar. E há um enorme nível de medo na sociedade russa e um enorme golpe na imagem da invencibilidade russa. Feito por caminhões e drones baratos novamente, isso é genial em tantos níveis e também barato porque esses caminhões estão certos. A Ucrânia não está investindo dinheiro nesta operação, os russos estão assumindo agora.
o medo, não se pode comprar tal paranoia massiva com dinheiro. Isso é pura manipulação psicológica. Mas quem é o verdadeiro herói? Deixe-me apresentá-lo a você. Ele já está na Ucrânia vivo e bem, não se preocupe. Cidadão russo, o agente ucraniano Artem Timofeyev, 37 anos, suspeito de organizar ataques de drones em bases aéreas russas, tornou-se cidadão russo há anos. Registrou-se como empreendedor privado em 2024 e comprou 4 caminhões posteriormente usados nos ataques de 1º de junho, 4 caminhões que suspeito. Suas redes sociais demonstram um forte apoio à Ucrânia. Ex-disc jockey e apoiador da Euromaidan, Timofeyev morava em Kiev antes de se mudar para a Rússia após o início da guerra. Apesar dos claros laços pró-ucranianos, ele não enfrentou nenhum escrutínio ao adquirir a cidadania, comprar caminhões ou alugar armazéns. Chegamos aos armazéns. Lembra-se. Os caminhões estavam carregados com drones usados para atingir alvos como a base aérea de Bela. Ele contratou motoristas de Chelyabinsk, de onde eu era, e supostamente fugiu da Rússia com sua esposa pouco antes dos ataques. Ele é o verdadeiro herói aqui. E os armazéns sobre os quais estamos falando também, e estes são os operadores da FSP, chegando em um dos locais, não o de Chelyabinsk, o outro perto da fronteira com o Cazaquistão. O fato é que eles nem conseguiram localizar este armazém mesmo após os ataques. Foi necessário uma análise OSINT ocidental. Caras como eu fazendo geolocalizações em fotos baseadas em alguns arbustos e algumas linhas, verifique e então eles chegaram a este local depois que este local foi geolocalizado por analistas militares ocidentais após o Serviço de Segurança da Ucrânia publicar fotos do interior e exterior deste armazém. É um fracasso em tantos níveis que o Serviço Federal de Segurança precisa esperar o Serviço de Segurança da Ucrânia publicar fotos depois que os analistas militares do Ocidente as geolocalizem. E então o Serviço Federal de Segurança vai e chega. E você sabe o que eles encontram se todos se foram, onde está todo mundo? A propósito, isso fica ainda maior, é realmente uma teia de aranha, porque a teia está, você sabe, se emaranhando cada vez mais e mais. A Rússia planejou a Operação Zeus Lightning, o maior ataque de mísseis de cruzeiro de todos os tempos em toda a Ucrânia para a noite de 1º de junho, para forçar a mão da Ucrânia em Istambul. No dia seguinte, eles têm essa conferência de paz, que é uma farsa, apenas um show para o Trump, porque ele quer ver isso, os russos para ganhar tempo. Mas os drones ucranianos destruíram muitos desses bombardeiros que já estavam abastecidos horas antes de decolarem. Quer dizer, estamos falando aqui sobre 2.000 mísseis de cruzeiro. Isso teria sido absolutamente massivo, o maior na história da Rússia, o maior na história de qualquer país em mísseis de cruzeiro. Então, apenas horas antes disso acontecer, esses bombardeiros foram destruídos no chão. É bom demais para ser coincidência. Acredito que a Ucrânia sabia e agora muitos defensores pró-Rússia estão dizendo que você provocou a Rússia e ela vai retaliar, entende? A Ucrânia tem bombardeado a Rússia há anos com drones, bombardeando suas capacidades de refino de petróleo, bombardeando seus aviões. Agora no solo, bombardeando tudo o que podem, realizando massivos ataques cibernéticos, tudo. Não há nada que a Rússia possa fazer. A única opção deles é um ataque nuclear, o que não farão. Eles não vão, mas não há nada para o qual eles possam escalar. Eles já estão bombardeando civis em Kharkiv, em Kiev, em Sumy, em Zaporizhia, em todo lugar. O que mais eles farão? Já estão fazendo isso quase todos os dias. Então as pessoas estão dizendo que agora você vai ver a Rússia agindo com mais determinação. Bem, as tropas russas avançam e atacam as posições ucranianas com motocicletas e burros. Quer dizer, onde eles vão escalar na frente? Como você pode escalar a partir do bombardeio de civis? Quer dizer, você já está no topo da escalada, há nenhum lugar para ir. A Rússia está totalmente envolvida desde o início da guerra. Não haverá uma resposta significativa a isso. Adoro esses últimos vídeos, pessoal. Segunda-feira foi o auge, e hoje também, e vou te dizer, vamos chegar à Ponte Kirch. Sim, vocês estavam esperando por isso. Eu também. Tenho sonhado com este momento, mas antes preciso nomear alguns membros mensais do Comprime um Café.
Quando eu digo alguns, eu só quero dizer 2 porque só temos 2 agora. Para estender essa lista, inscreva-se no Compre-me um Café. Links para a associação mensal na descrição abaixo. Olá, John Bjorkum. Ei, você deve ser dinamarquês ou norueguês ou um dos nórdicos, porque eu consigo pronunciar seu nome muito bem. Obrigado a vocês também, caras. Vocês são lendários fazendo este canal acontecer. Obrigado, meus amigos. Tudo bem agora. Não estou brincando. Quando digo Ponte da Coragem, não é clickbait nem meme, embora o que você vê na tela seja um meme. Mas realmente aconteceu algo grande, cabum na fundação da Ponte da Coragem. Passaremos por todas as filmagens e análises. Após este vídeo, você saberá tudo o que precisa. Putin está dizendo, este é o pior dia da minha vida, o pior dia da sua vida até agora, diz Zelensky. Sim, porque Putin começou a semana perdendo 1/3 de suas capacidades nucleares, capacidades de bombardeio, e agora Zelensky entra com essas. Sabe de uma coisa? 2 caminhões submarinos, sabe? Porque a primeira brisa foi atingida debaixo d'água. Então tem que ser um caminhão, certo? Obviamente tem que ser um caminhão. Brincadeiras à parte, meus amigos, vamos ficar sérios agora. O Serviço de Segurança da Ucrânia, minou várias colunas subaquáticas de suporte da ponte Kerch ao longo de 4 meses e detonou o primeiro explosivo de 100 kg às 4h44 da manhã. A ponte, crucial para a Rússia manter a ocupação da Crimeia, encontra-se em estado crítico. E você quer ver algo? Você quer ver algo? Bem, eu vou te mostrar algo. Olhe para isso. Isso é a maior exportação de liberdade que eu já vi fora da Ucrânia. Exportação subaquática de liberdade. Vamos rever isso. Assista. Esses são sistemas de defesa adicionais, obras de terra dentro desses círculos. É realmente difícil atingir esses pilares de ponte com os drones marinhos, pois eles possuem barreiras de defesa, como pode-se observar. Mas se você miná-los, o que a Ucrânia fez, você pode explodi-los. Pode não parecer grande, a ponte não desabou, como se vê no vídeo. Mas espere, realmente espere, tem algo aqui. Vamos primeiro ver o que os locais viram. Então você é um cidadão cuidando dos seus próprios negócios na Crimeia, sabe, parte do Império Ocupante, e de repente você vê isso, a ponte, sua linha de vida, seu cordão umbilical, está pegando fogo em 4 locais diferentes. Uau, é aqui que eu começaria a fazer piadas do Borat. Ok, chega de piadas. O que exatamente aconteceu? Temos aqui uma explicação semifísica do que aconteceu e a ponte não desabou. Mas o problema com pontes como essa, se você danificar a fundação e a fundação abaixo da fundação, os espinhos que vão fundo debaixo d'água, ela simplesmente se torna tão instável, tão insegura que não podem usá-la. A água é incompressível. As explosões geram gases quentes que propagam a energia em uma bola de gás em expansão na água até que a energia liberada seja superada pela pressão da água. A água então colapsa a bolha de gás quente e eleva o geyser de gás escapado na superfície, a posição da explosão e o MOD no geyser. Então, sobre qual mod está falando, você pode ver o mod bem aqui. A explosão traz muito mod escuro, o que significa que sabemos que está muito perto de onde o mod está. Está no fundo do mar ou na fundação, mostra que o dispositivo explosivo estava ao lado do pilar e no fundo do mar. Minha suposição é que ou um veículo operador robótico da Bélgica levou um para o lugar na Ucrânia para colocar o dispositivo explosivo, ou um drone submarino. Veja, é isso que as pessoas pensam que era um drone torpedo subaquático. Basicamente um torpedo de longo alcance que você pode guiar a vida. Mas eu acho que foi uma bomba instalada lá com um robô, com uma carga explosiva motorizada ao lado da coluna. E, em qualquer caso, o dispositivo explosivo ucraniano era uma carga plana projetada para cortar profundamente, na coluna de concreto para cortar. A barra de aço da estrutura da Ponte Coragem, e que barra? Bem, estou feliz que você perguntou. Olhe para isso. Esta é a fundação e esta é a barra de concreto e metal indo profundamente no subsolo. Estes tubos ou estacas ou pilares, certo? Você danifica estes e todo o conjunto se torna instável. Para consertar, precisam escavar e despejar tudo novamente.
Então, danificá-los é a maneira mais rápida de derrubar essa ponte. Se você danificar esta coluna de concreto acima do solo, eles podem simplesmente construir outra. Mas, se você danificá-la subterrâneo, eles precisam reconstruir todo o sistema de fundação. O fato de a câmera estar tremendo tanto sugere que essa explosão é maior do que pode realmente parecer. Avançar pelo vídeo revela uma física fascinante. Com muita lama sendo expelida da água, há muitos respingos de pequenos pedaços, possivelmente destroços da brecha. E nós já vimos a lama, estamos vendo os destroços. E claro, estamos vendo a parte da explosão sobre a água, que é o topo do iceberg. Como você diria, o estrondo embaixo pode ter sido muito mais massivo. Então, esses são os pilares que a Ucrânia estava atrás, a bomba estava atrás para destruir esses pilares, e podemos ver esses mesmos pilares. Quando a ponte Kerch foi destruída, ela foi construída. Esta é uma das fotos de como os pilares pareciam, sendo bem massivos. Um desses tubos tem apenas 1,4 metros de diâmetro, exigindo uma quantidade enorme de explosivos para destruí-los. Mas o fato é que essa ponte é muito utilizada e tem que suportar tanto peso porque é uma ponte ferroviária. Ademais, se você tornar a estrutura instável, rachá-la ou danificar seus pilares, será muito perigoso operá-la. Mesmo que pudesse, você não tem como verificar. Vai enviar um trem para testar. E aqui está um vídeo de um drone submarino ucraniano, ou um torpedo drone, como você quiser chamar. Este pode ser guiado como um FPV em seu submarino. Por que estou falando sobre isso? Porque após o bombardeio da ponte Kursk, alguns momentos depois, os russos começaram a gritar online sobre drones marítimos ucranianos e drones submarinos. Isso é, você sabe, conversa no Telegram, alcançando as barreiras, tentando romper as barreiras, explodindo nas barreiras para os próximos passarem. Houve uma explosão seguida de uma onda de ataques de drones marítimos, alguns supostamente subaquáticos. Além disso, vou trazer para você agora alguns trechos dos canais do Telegram russo discutindo os danos à ponte e o que pode ser feito lá. Apareceu uma rachadura enorme em todo o suporte. Então, os tubos do pilar, como você pode ver na foto, não sabemos quanto deles foram destruídos, mas o enorme pilar de concreto que sustenta a estrutura da ponte está rachado por todo o caminho. O que é realmente ruim para nós, claro, muito bom agora. Russos neste vídeo é um drone Lancer russo FPV derrubando um drone marítimo ucraniano que estava na segunda onda de ataque contra as barreiras que defendem a ponte, sabe? Porque você tem que quebrá-las antes de poder chegar à própria ponte. Neste caso, este drone ucraniano específico não chegou porque um lanceiro derrubou. Eu também vi uma explosão aqui. Olhe para aquilo se conectando a ele. Sim, tirando isso. É isso que eles têm que resolver e o estrondo acontece e o drone perde a propulsão, então está praticamente morto. Aqui temos uma foto de satélite analisando a mudança de, você sabe, 1º de junho, 3º de junho, sabe? Há uma mudança muito sutil vista do espaço, né? Até de satélite, mas é tão ínfima. Não podemos confirmar nada apenas pela existência de uma mudança. Esta é a estrutura perto do pilar de suporte. 1º de junho, 3º de junho se foi, explodido em pedacinhos, explodido para o espaço sideral. Mas só o tempo dirá se os russos conseguirão consertar isso rapidamente ou não. O fato verdadeiro é que precisa de muitos reparos antes que eles possam usar ativamente novamente. Mas, novamente, como eu disse sobre o efeito psicológico desses ataques, novamente há um pânico massivo na Crimeia. Agora há rumores se espalhando sobre uma invasão terrestre ucraniana com a ponte de Kerch fora de serviço. A rota terrestre é a única saída ou entrada, e isso está sob controle de fogo ucraniano em vários lugares. Os russos estão esperando que hoje, ou nos próximos dias, haverá ataques massivos em toda a Crimeia. Caros amigos, estou aqui para lhes dizer que estou muito seguro de mim mesmo. Não haverá invasão terrestre ucraniana em breve na Crimeia. De jeito nenhum, mas quanto mais os russos entram em pânico, melhor. O medo é um assassino da mente. Ele tira sua capacidade de pensar e analisar de maneira eficaz.
Então, se eles querem ter medo, isso é bom, mas não vai haver uma invasão terrestre da Crimeia tão cedo. E aqui eu apenas trago para você trechos da conversa no Telegram russo. Estando extremamente em pânico sobre a segunda onda de ataques que aconteceu após a explosão, né? O grito sobre isso. Sim, lindo de se ver, claro. E algumas horas após este bombardeio, a Ucrânia lançou os mísseis. Mísseis Netuno, mísseis antinavio convertidos para serem usados contra alvos terrestres. Bem, os mísseis Netuno miram na península da Crimeia e especificamente na infraestrutura do porto naval de Sevastopol. Eles podem fazer um ataque massivo à Crimeia, mas definitivamente não uma invasão terrestre. Mas este ano isso certamente ocorrerá. E então ontem a Ucrânia lançou mais de 100 drones para voar para a Rússia, atacar diferentes alvos em toda a Rússia. Temos muitos vídeos. Até mesmo a 15 quilômetros a sudoeste do Kremlin, você pode ouvir os drones voando. Isso ocorre após o ataque aos bombardeiros nucleares, o bombardeio da ponte de Kerch e agora isso. A Ucrânia está numa sequência de acertos. Você já viu as combinações do Mike Tyson quando ele simplesmente vai e bam, adversário no chão? Eu sinto que essa é uma dessas combinações, apenas batendo e rebatendo uma após a outra. Os russos simplesmente entrando em pânico, perdendo a lucidez. Ainda não ouvimos nenhuma reação do próprio Putin sobre o ataque aos bombardeiros e o bombardeio da ponte Kerch. Putin ficou em silêncio, muito como ele fez na marcha dos brigosianos do motim de Wagner em Moscou. Putin ficou em silêncio porque quase uma semana que não ouvimos nada. É uma situação semelhante. Acredite em mim, cabeças vão rolar na Rússia, pessoas vão cair das janelas, aviões vão explodir. Mostro este vídeo para reforçar o ponto, pois é o resumo perfeito. Eu amo isso mais do que tudo porque os efeitos psicológicos são quase impossíveis de comprar com dinheiro. Você precisa realizar suas operações de forma que esses efeitos ocorram como consequência, sem atribuir um preço a eles. Porque se milhões de soldados são afetados, por exemplo, com algum tipo de medo ou pensamento ou paranoia, como você pode colocar um preço nisso? Como você pode saber o quanto realmente prejudica esse exército? Então a Ucrânia não escondeu os detalhes da missão? Sim, você notou? Depois que a Operação Teia de Aranha aconteceu, eles publicaram quase tudo online imediatamente. Ao invés disso, usaram a transparência como arma para expô-los. O resultado, paranoia como política. Todo caminhão de carga russo agora é uma ameaça em potencial. Todo motorista é suspeito. Após a operação, congestionamentos paralisaram Irkutsk durante inspeções de cargas pelas autoridades russas. É lindo. Unidades de vigilância foram redirecionadas, rodovias congestionadas, logística militar e civil começou a parar. A confiança nos contratados evaporou. O colapso interno começou, não com explosões, mas com suspeita. Hoje, a Ucrânia usou a mesma estratégia novamente, agora contra a ponte da Crimeia. E isso eu não consigo colocar em palavras quão perfeito isso é, com uma única frase. Logo após o ataque, os serviços especiais ucranianos emitiram uma declaração, e eu cito, o primeiro dispositivo explosivo foi ativado. Uma única frase. E agora os engenheiros russos estão examinando cada pilar em pânico, imaginando o que mais pode estar escondido. Embora possa não haver outros explosivos, os russos precisam desviar uma enorme quantidade de tempo, energia e recursos humanos para procurar por esses artefatos inexistentes. A Rússia está à caça de um inimigo interno invisível. Explosivos nos pilares dos caminhões que realmente carregam drones. Eles estão perseguindo uma sombra. Isso é uma guerra simétrica ao estilo ucraniano. A Ucrânia não precisa igualar a Rússia avião por avião, só precisa fazer a Rússia duvidar da integridade de seus próprios sistemas. Quando um Estado começa a duvidar de sua própria infraestrutura, ele começa a implodir de dentro para fora. Isso é simplesmente lindo. É como adormecer à noite no fim de um belo conto de fadas. Apenas adormecendo. É tão bonito, cara, maravilhoso. Eu amo os efeitos psicológicos dessas operações. Porque você pode colocar uma etiqueta de preço em um míssil, você pode colocar uma etiqueta de preço no que esse míssil destrói, mas você não pode colocar uma etiqueta de preço C,
500 mil soldados russos estão paranoicos e têm medo de você e estão procurando por sombras. Uma etiqueta de preço, de quanto tempo será perdido, quanto energia será perdida e quanto atenção eles desviarão de questões reais. Isso é absolutamente lindo. Mas agora, meus amigos, trarei a vocês um vídeo exclusivo para membros. Eu faço isso de vez em quando. E este é o estilo do exército estoniano. Esses distintivos farão os russos chorarem: design, história e classificação. Possuo quase todas as unidades estonianas, seus distintivos e história eu as classifico e observo. Eu falo sobre a história e sobre o meu próprio serviço, meu único período no batalhão de infantaria. Mas é apenas para membros do canal, então se você quiser assistir a este vídeo, torne-se um membro. Eles recebem vídeos extras todo sábado. Clique aqui. Você paga $1 e pronto, $1 por mês e você está pronto para começar. Junte-se a nós, meus amigos. E como de costume, até o meu próximo vídeo e tchau.